né? Então, como eu disse, a necessidade da gente entender como tudo começou. Né? Por quê? Porque a gente precisa compreender, a história da igreja é extremamente longa, né? Tem muita coisa para se falar, e a gente precisa iniciar. Como tudo começou? Então, a gente vai ver, primeiro, a questão da influência do cristianismo. Como o cristianismo influenciou, né? Não somente... porque muito antes do cristianismo já existiam muitas outras religiões. O cristianismo não é a religião mais antiga. Antes de... quando Jesus chega aqui, Jesus é um judeu, ele vem para os judeus, daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito disso, e havia há três religiões chamadas religiões, três grandes religiões chamadas religiões monoteístas. Né? Então vamos pensar, quais seriam as três religiões? A primeira religião, obviamente, né, é essa religião que é muito antiga, veio lá dos tempos de Abraão, Isaac e Jacó, chamada judaísmo. A palavra judaísmo, ela vem justamente da tribo de Judá, né, que vem de Jacó. Dá origem ao judaísmo a partir dali. Por isso que eles são chamados de judeus. Como eu disse, vocês podem interromper e perguntar no momento que vocês assim desejarem. Depois do judaísmo, vem uma outra religião. Por que ela é chamada de religião monoteísta? Três religiões monoteístas. Porque essas três religiões creem no único Deus. Tá? Então, são religiões que acreditam no único Deus. O judaísmo, o islamismo, só que o nome, o Deus do islamismo, alguém lembra? Alguém sabe o nome? Maomé. Não, Maomé é o profeta. Alá. Alá. Maomé é o profeta, é ele que encabeça essa questão, ele recebe uma revelação. Bom, como a gente não vai falar do islamismo, vamos partir para o cristianismo aqui. E a terceira religião, obviamente, é a nossa, né, que é o cristianismo. Daí, a partir do próprio Cristo. Cristo não funda religião nenhuma, quero deixar isso muito claro. Jesus, ele não funda religião nenhuma. O objetivo dele não é fundar religião, religiosidade. Ele tem um outro objetivo muito forte. Mas, somente para a gente entender um pouquinho, o cristianismo tem cerca de 2,3 bilhões de adeptos e crescendo. Tá? 33% da humanidade é cristã. Uma em cada 3 pessoas no mundo são cristãs. Ou seja, é muita gente. Aí a gente vê aqui, dá para ver direitinho aí? Dá. Dá para ver direitinho? Dá sim. Essas são as religiões do mundo. São as principais religiões. É um gráfico em pizza, né, que vai mostrar como é que funciona, como são essas religiões. Aí vocês percebam, do lado esquerdo, vocês percebam que 14% são hinduísmo, é uma religião que tem uma infinidade de deuses, né? Lá para o lado amarelo, lá para cima, são 6% budismo, e lado do budismo vocês vão perceber que existem outros e 0,36, né, que é o judaísmo ali, que é muito pouco. E aí vem baixando, vem o sikhismo, abaixo vem 33% do cristianismo. Perto do cristianismo nós temos 21% do islamismo. 21% do islamismo. Ou seja, os judeus estão perdendo nesse negócio aí. Desde que veio o cristianismo, a gente vai ver que o cristianismo subjugou o judaísmo em pouco tempo. E a gente vai ver isso aí, tá? Mas é interessante, é importante nós tentarmos entender um pouquinho sobre o que aconteceu no período chamado período interbíblico. O que aconteceu nesse período? E que período é esse? Hoje não, mas antigamente as Bíblias elas tinham entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento vinha 4 folhas em branco. Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha 4 folhas em branco. Alguém sabe por quê? Porque representava 400 anos de silêncio de Deus com o seu povo. Exatamente. Aqui não tem erro, não. A gente está aprendendo junto. Né?
A gente está aprendendo, todo mundo aqui está aprendendo junto. Eu estou aprendendo aí com vocês também, tá? Então, vamos lá. Em relação aos 400, esses 400 anos de silêncio, vamos entender. Sobre esse período que houve aí, que é um período extremamente importante para a história do cristianismo. Durante esse período, houve uma influência muito grande de 3 grandes povos. Esses 3 grandes povos influenciaram demais a nossa história, antes do cristianismo, ainda no período judaico, ainda no período do judaísmo, mas esses 3 grandes povos vieram a influenciar de forma sobremaneira a vinda do Senhor Jesus. E aí eu vou falar sobre cada um desses povos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 grandes povos e vamos dar uma passeada, chegando até o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então a gente vai mexer um pouquinho sobre isso naquele período da perseguição. A gente vai parar na perseguição. Por que a gente vai parar na perseguição? Porque é justamente isso que está acontecendo hoje. Hoje a gente está no início de uma perseguição. É o início, apenas o início. E aí, lá mais para adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente quando a gente estiver no 4º momento. Provavelmente a gente vai ter 4 momentos. Né? Então, no 4º encontro, a gente vai falar sobre os dias atuais, que é o período contemporâneo. Só para esclarecer, a gente vai pensar em período antigo, que é esse que a gente está falando agora, a Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Média, né? Idade Moderna e Idade Contemporânea, portanto, 4 partes. Hoje a gente vai falar sobre a Idade Antiga. Tá? Então, o primeiro povo que a gente vai falar hoje são os gregos. A influência que os gregos tiveram na vida, no advento de Jesus, na vinda de Jesus a essa terra. Antes de Jesus vir, do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, João Batista, ele que veio como, antes de Jesus, precursor de Jesus, ele disse assim, eu vim preparar o caminho do Senhor. João Batista fez isso. Esses 3 povos, eles foram povos que foram usados por Deus para preparar o caminho da vinda de Jesus. Antes mesmo do próprio Jesus, antes mesmo, obviamente, do próprio João Batista. A diferença de Jesus para João Batista é 6 meses, João tem 6 meses a mais que Jesus. Né? Mas os gregos tiveram aqui uma importância sobremaneira. E é importante que os cristãos estudem filosofia. É muito importante estudarmos filosofia, porque a filosofia ela tem uma influência, teve uma influência muito grande e ainda tem. Paulo, por exemplo, ele cita filósofos. Né? Aliás, ele foi ensinado por um filósofo. Gamaliel era um dos expoentes na filosofia daquela época. E aí nós temos quem? Nós temos um grande homem, a gente não pode falar de filosofia, a gente não pode falar de Grécia sem falar de Alexandre o Grande. Ele surge lá no 4º século, antes de Cristo, tá? 4º século antes, por isso que a gente está falando desses 400 anos de silêncio. Nesse período surge o tal do Alexandre o Grande. Alexandre, ele foi um homem que ele morreu muito jovem e ele conquistou o mundo daquela época, sendo ele grego, ele conquistou quase todo o mundo daquela época, da sua época. Ao invés de ele ser uma pessoa extremamente arrogante, não, ele era extremamente simpático, ele não era opressor, mas ele fez uma coisa que foi benéfica e nem tanto, que é mesclar as religiões. Né? E isso não foi tão legal, e mesmo assim foi, porque de tudo a gente tira um proveito. Ele também tinha uma política de expandir, de expansão. Por isso que a gente vê mais para baixo aí, ele tinha essa ideia de criar, ou de fazer uma única cultura. Por isso que ele expandiu tanto. E como é que ele pensou em fazer uma única cultura? Com uma língua. Né? Lembra, lá no Gênesis, a gente vê que o povo falava uma única língua. E depois houve a confusão de línguas, e aí ninguém se entendia. Então a ideia de Alexandre aqui é unificar a cultura, expandir a questão política e
através de um único idioma, de uma única língua. Obviamente, vocês sabem que língua é essa. Qual é a língua? É grega, não, pastor? Isso, o grego. O grego é a língua mais importante desta época, aqui no quarto século, né? E aí, se a gente for diminuindo, terceiro século, segundo século, primeiro século e a vinda de Jesus. E quando Jesus vem aqui, o grego, que a gente chama de o grego koiné, é o grego comum, é o grego que se falava, todo mundo falava o grego, né? E aí uma perguntinha, quais eram as línguas que se falavam na época de Jesus? Quero ver quem vai acertar. Todas elas. Grego, hebraico e latim. Hebraico. Aramaico. Grego, hebraico e latim. Tem mais. O grego era grego, hebraico, aramaico. E aí, essa palavra aí, gente, helenismo, né? Ela surge exatamente, a palavra heleno. Vocês conhecem alguma pessoa chamada Heleno? Conheço. Tem um irmão aqui na minha igreja que é nome. Pronto, a palavra heleno significa grego. Né? Então ele diz que ele é grego. Então o helenismo, o que o helenismo é? É uma propagação das ideias de Alexandre, né? Dos valores filosóficos gregos, porque ele foi criado com base desses valores filosóficos gregos, né? Da língua grega, da estética e da cultura. Isso tudo é chamado de helenismo. Entendido aí? Posso prosseguir? Pode. Pode, pastor. Pode. Muito bem. Por causa do helenismo, por causa dessa visão cultural grega, toda a região da Palestina começou a falar o grego. E o grego se tornou, então, a língua universal, a língua daquela época, a língua comum daquela época. O grego aqui é semelhante ao inglês, né? Obviamente, vocês sabem que o inglês não é a língua mais falada no mundo, né? Qual é a língua mais falada no mundo? Desconheço. E aí, quem sabe? Espanhol, não? É não. Chinês. Exatamente, é o mandarim. 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 Rapaz. Por quê? Porque Não faço ideia, pastor. Também não. Porque a China é o país com mais gente no mundo, né? A população. A população. Só por isso. Né? Mas depois disso, o inglês é a língua mais falada, né? E uma língua muito importante também. Então, o grego aqui era como se fosse o inglês. Todo mundo tinha que falar o inglês. Então, todo mundo tinha que falar o grego. Tá? Entendido? Entendido? Entendido. O Por grego isso que os evangelhos... ele tornou-se tão importante que foi necessário traduzir o Antigo Testamento, e aí, depois eu vou falar sobre as línguas, tá? A gente vai entender isso aí. Na realidade, a gente já falou, só faltou uma língua aí, eu acho que só faltou uma língua vocês falarem, que está lá na Bíblia, tá? O grego tornou-se tão importante que foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que foi escrito em duas línguas. Quais foram? O Antigo Testamento foi em hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico. Hebraico na sua quase totalidade e partes em aramaico. Tá? Isso. Então, a Septuaginta, que foi uma versão da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento posteriormente, toda em grego. De Gênesis até Apocalipse, tudo em grego. Vocês sabem que o Gênesis, como o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico, então passou para o grego pela importância da língua grega. Vocês entenderem aí a importância da língua grega, né? Tanto é que houve isso aí. O grego tornou-se... ele era falado naquela região. Uma outra língua que era falada, que é essa aí que eu quero dizer aí para vocês, né? Naquela região em que Jesus estava, para o lado da Palestina, era o grego que se falava. Mas para o lado do Ocidente, qual era a língua? O latim. Os romanos, gente, falavam latim. Né? Praticamente na sua totalidade, Roma falava latim. Mas nessa parte, na Palestina, por ali, nessa área, toda essa área ali, se falava o grego. E o latim também. Tanto é que
no filme de Mel Gibson, tem os romanos estão falando ali em latim. Né? Tem algumas partes, até acho que todo mundo aqui assistiu o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Eles fazem a contagem das chibatadas, eles fazem em latim. Ok. Aí, o que acontece? Em 323, Alexandre o Grande morre. E quando Alexandre o Grande morre, há uns problemas com os descendentes de Alexandre o Grande, os reinos são divididos, e aí acaba o Império, fim do Império Grego. Né? E quando termina o Império Grego, começa um outro império, um outro grande império. Qual seria? Romano. Exatamente. Né? Começa então o Império Romano, esse império que é um grande Império Romano. O Império Romano, uma das características do Império Romano é que ele era extremamente organizado, muito organizado. Mas ele tinha uma outra característica também, porque o Império Romano ele trouxe unidade. Gente, todas as pessoas, todos os povos que eram subjugados ao Império Romano, eles tinham, como é que eu diria? Tinham certa liberdade de culto. Vocês veem que os judeus, por exemplo, tinham liberdade de culto. Eles tinham as suas sinagogas, não era onde eles se reuniam? Né? Eles se reuniam nas sinagogas. E o que eram as sinagogas? As sinagogas eram tipo de igrejas, né? Pequenas igrejas, que surgiram durante o período do cativeiro babilônico, aquele período lá de Jeremias, né? Surge então esse cativeiro babilônico, que Jeremias ele profetiza a respeito dele, e aí nesse período é que vai surgir as sinagogas. Essas sinagogas elas vão servir até a época de Jesus e depois, para que o próprio Jesus possa se reunir ali com os judeus e poder discorrer sobre a palavra de Deus, e as sinagogas também vão servir para tanto Paulo quanto Pedro, e depois começa-se a fazer os cultos nas casas dos irmãos, porque o cristianismo se espalha muito mais do que o judaísmo. Portanto, a unidade dos romanos era muito grande. Por que tão grande? Principalmente porque não tinha quem lutasse contra os romanos. Eles eram um povo extremamente organizado e muito perigoso para se lutar contra. Uma outra questão que houve durante o Império Romano foi a chamada Pax Romana, ou a paz romana, Pax em latim, tá? A Pax Romana. Esse período foi um período de muita paz, volto a dizer, por quê? Porque era Roma, né? Extremamente organizado, com o que a gente pode chamar hoje de uma polícia muito organizada, né? Então ninguém era contra o policiamento romano. Por exemplo, até mesmo no mar, por exemplo, né, não tinha aqueles saques. Quando você assiste filmes que tem os piratas, na época não havia, porque os romanos realmente mantinham as rédeas curtas. Então houve um período muito grande de paz no período aí em que Roma era o maior império nesse período. Outra coisa muito importante é que houve um aumento de tecnologia muito grande. Quando a gente fala de tecnologia, não estou falando de celular, de televisão, dessas coisas, que não havia. Né? Mas eu estou falando que, por exemplo, a infraestrutura que eles elaboraram ali era algo assim do outro mundo. Né? E eles começaram a fazer o quê? Fazer construção de estradas, fazer os transportes de forma geral, e também da questão das navegações. A partir das navegações, eu esqueci de colocar aqui o mapa, mas aí a maioria das Bíblias de vocês deve ter, atrás da Bíblia, deve ter o mapa da época de Jesus, aquelas estradas ali da época de Jesus. Então tem Roma. Roma era um império muito grande, mas muito grande mesmo. Então, mas uma coisa muito importante é que você podia ir para tudo quanto é canto a partir de Roma, porque tinha tanto estradas que eles fizeram,
quanto à questão da expansão do comércio em comunicação a partir também das grandes navegações, né? Porque podia ir para tudo quanto é canto ali naquela região da Ásia também. Ok? Até então, está todo mundo entendendo aí? Sim. Sim. Podemos prosseguir, então. Pode. Bom, isso facilitou também, veja, se Roma tinha toda essa facilidade, todo o Império Romano, você podia sair para tudo quanto é canto, fazer o que bem entendesse, porque Roma dava acesso a qualquer lugar, isso facilitou também, veja que, olha só a estratégia divina. Deus fez com que isso fosse justamente naquele lugar, que o povo de Deus fosse subjugado, mas estivesse ali naquele lugar, para que o evangelho pudesse ser levado a todas as pessoas, a toda criatura, naquele lugar, a partir das facilidades que as estradas poderiam oferecer. Se vocês também perceberem, atrás da Bíblia de alguns de vocês, geralmente Bíblia do estudo, você vai ver um outro mapa, que são os mapas das viagens de Paulo. E aí vocês vão ver Paulo saindo lá do Império Romano, e ele mesmo vai falar a respeito disso, quando ele vai falar sobre os naufrágios e tal, porque ele vai de navio, né? E aí há muitos naufrágios, ele passa por vários naufrágios, mas as estradas, elas facilitam demais para que haja essa mobilização e facilitação da chegada do Evangelho ao mundo daquela época. E, em terceiro lugar, a gente viu quais foram os povos. A gente viu os gregos, em primeiro lugar. O que mais? Os romanos. E agora, os judeus. Né? Os povos judeus. Esses três povos são essenciais para a vinda de Jesus. Né? Então, os judeus. Quais são as características aqui? Primeiro, eles tinham uma missão. Todo judeu, ele sabe. Por que o judeu é tão rejeitado? Ou foi tão rejeitado? Ainda é. Mas foi tão rejeitado. Os judeus foram levados, durante o período da Segunda Guerra Mundial, eles foram levados para os campos de concentração e eles foram mortos. Por que os judeus foram mortos ali naqueles campos de concentração? Primeiro, a gente precisa entender que quando o judeu chega numa terra, qualquer lugar que ele vá, ele é abençoado. Onde ele põe a mão, ele é abençoado. Então, um grande número dos judeus estavam na Alemanha, no que a gente chama de Alemanha nazista, no período da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, nesse período aí. Então, os judeus, eles sempre se sobressaíram, sempre foram muito abençoados, e por causa disso criou-se uma inveja muito grande da parte do nazismo, dos seguidores do nazismo, portanto, mataram tantos judeus ali. A segunda coisa em relação aos judeus também é que eles esperavam o Messias. Eles já esperavam Jesus, apesar de muitos judeus até hoje ainda estarem esperando, né, que viesse o Messias, muitos deles acreditaram e se transformaram, se tornaram cristãos, aceitaram Jesus, né, se converteram, por assim dizer. Uma outra coisa muito importante era o fato de eles terem um livro. Né? Qual é o nome do livro que eles tinham? Não é a Bíblia, não, tá? Qual era o nome do livro? Torá. Isso, muito bem. A Torá. Né? Então, a Torá, que é o Antigo Testamento, basicamente o Antigo Testamento, principalmente os 5 livros chamados de Pentateuco, era o livro que eles tinham. Né? Então, esse livro profetizava a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a vinda do ungido. Né? E aí, com base nisso, eles também tinham uma esperança, além de ter uma crença monoteísta. Tudo isso é muito importante, né? Porque foi nesse meio aí que nasce Jesus. É preciso entender que Jesus ele veio para um povo específico. Jesus ele não veio para os brasileiros. Jesus ele não veio para os americanos, nem japoneses, nem italianos, nem chineses. Jesus veio para os judeus. Deixar isso muito claro. Você pode perguntar aqui, mas pastor, o senhor está dizendo que Jesus fez acepção de pessoas? Aí eu vou dizer para você, não.
Por quê? Porque, na realidade, Jesus ele escolhe primeiro, ele não escolhe uma nação. Jesus escolhe um povo, uma pessoa. Dessa pessoa, ele faz uma nação. Quem é que Jesus escolhe? Quem é que Deus escolhe? Abraão. Abraão. Então, quando Deus escolhe Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Deus manda que ele olhe as estrelas do céu, conte as estrelas do céu, conte os grãos de areia do mar. Por quê? Porque Deus, através de Abraão, iria fazer uma grande nação. Portanto, quando Jesus vem para essa nação, para os judeus. Mas o que acontece? A gente vai ver isso mais adiante. Né? O que acontece? Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16, vai falar assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4, 16. Esse foi, gente, o final dos 400 anos, quando o povo realmente estava assentado em trevas, porque não havia ninguém, absolutamente ninguém que dissesse, proferisse, assim diz o Senhor. Não havia profeta durante esse período. Então o povo estava assentado em trevas. E aí Mateus nos retrata, né? Mateus, quando ele fala nesse texto dele, a gente vai ver o versículo 17, mas quando ele fala esse versículo, percebam que ele está falando justamente no início do ministério de Jesus. Quando Jesus vai até o deserto, e a gente vai falar também sobre isso. No 17, ele diz assim, ó, desde então, versículo 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha a mensagem de Jesus. Foi nesse contexto aí que o mundo estava, que chega Jesus. Veja, pensa um pouquinho. Você está com muita sede, mas com muita sede mesmo. E aí, quando você está com sede de forma desesperada, surge alguém com um copo de água lá bem friinho para você. Imagina, né? Como é que você vai se sentir diante disso? Eu sou acostumado, desde tenra idade, a tomar água de pote. Não tem água melhor do que a água de pote. Quem já tomou aí sabe disso. Muito frinha, bem frinha. Não é exagerado. Não é aquele gelo exagerado. Se você toma água muito gelada, você não sente nenhum sabor. Mas a água de pote... Então, quando você está com muita sede, e aí você toma aquela água, você sacia a sua sede. Então, o povo de Deus, o povo, de forma geral, estava com muita sede da palavra de Deus, porque não tinha ninguém que dissesse assim diz o Senhor. E aí, 400 anos desse jeito. E aí vem Jesus, e aí ele vem dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele vem dar a cada pessoa ali uma saída para os problemas deles, os seus pecados. E aí, Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Ou seja, tudo aconteceu, gente, entendam, nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Nem o que aconteceu com Jesus, nem o que acontece com você. Não é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Então, esses três povos, os judeus, os gregos e os romanos, foram usados como propósito de Deus para a vida de Jesus. Então, quando se fala o significado da plenitude dos tempos é que no tempo certo, no momento certo, Jesus veio. No momento certo. Ok? E aí agora vamos passar para chegando já nos finalmente, falando um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém. Por quê? Por que a gente vai falar da igreja? Porque essa, na realidade, é o fundamento de tudo. Jesus não funda nada, mas isso aí é importante. Olha só, lá no capítulo 4 de Mateus, e também no capítulo 4 de Lucas, se você for ler,
você vai perceber que existe aí a preparação de Jesus. Qual foi a preparação de Jesus? Ele passou quanto tempo lá no deserto? Foram 40 dias e 40 noites no deserto. Se preparando. Qual foi a razão da preparação de Jesus? Ele estava se preparando porque ele tinha que escolher os seus discípulos. E aí, eu passei muito tempo tentando entender isso. Por que Jesus escolhe aqueles 12? Já parou para pensar? As deficiências que tem aqueles 12? Mas Jesus escolhe exatamente eles. No outro momento, a gente dá um estudo sobre esses 12 aí, as características dos 12. Não dá para falar isso hoje. Então, aí a gente tem o quê? Olha, a ideia dos discípulos, dos judeus, né? Mas entendam, os discípulos, os judeus, achavam que eles eram top de linha, únicos. Né? Na realidade, eles se achavam povo exclusivo de Deus, não tinha outro. E eles precisavam entender João capítulo 1, versículo 11 e 12. João 1, 11 e 12 vai falar a respeito disso. Ó. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vamos retroagir. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus. Então ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam. Aí a Bíblia diz o quê? Mas a todos quantos receberam, Deus para filhos de Deus. Então, Jesus veio para os judeus não quiseram, e aí quem quis, que foi chamado os gentios, gentio é aquele que não é judeu. Então, os gentios, que somos nós, e aquele povo que veio aceitar depois, eles aceitaram, portanto, a porta se abriu para nós, os gentios, também. Duas coisas aconteceram para que os judeus pudessem entender a extensão desse evangelho. Eles precisavam entender a extensão do evangelho. Então, quais foram as duas coisas que aconteceram? Primeira coisa, foi o que aconteceu com Pedro. Veja, havia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. O Espírito Santo resolveu essa questão. Como? Tocou no coração de Cornélio, em uma revelação a respeito disso. Mas antes, isso tinha que acontecer também com Pedro. Não é? Porque Pedro, sendo ele judeu, fazia a acepção. Ele achava que judeus, não judeus, eram impuros. Por isso que lá no capítulo 10 de Atos, acontece algo extraordinário. Pedro está por volta do meio-dia, ele está com muita fome, e aí vem uma revelação para Pedro, um lençol muito grande com animais impuros, um lençol apareceu no céu, em cima do lençol tinha animais impuros, e uma voz do céu dizia para Pedro matar e comer. E um judeu não iria comer um animal impuro. Né? É pecado para os judeus comer um animal impuro. E aí Pedro disse, não posso comer uma coisa que é impura, imunda. Aí essa voz, ela vai dizer, a voz lhe falou, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O que foi isso então? Isso foi uma palavra de Deus para dizer que os gentios poderiam também ser purificados. E aí Pedro entende isso. Então isso foi essencial para que o evangelho pudesse ser pregado a todo o reino. Essa foi a primeira coisa. Vocês entenderam aí? Amém. A segunda coisa foi extraordinária, que foi a conversão de Paulo lá no capítulo 9 de Atos. Né? Paulo, inspirando o desejo de matar os cristãos, com cartas, né, distribuídas para que ele pudesse ir e matar os cristãos, ele é surpreendido por uma luz muito forte, por volta do meio-dia, uma luz mais forte que a luz do meio-dia, e aí você já conhece a história, ele se converte. E ele é considerado um dos grandes pregadores, um dos maiores pregadores já existentes. Tanto é que, em um dado momento, a revista Veja, ela traz uma reportagem a respeito, perguntando uma questão. É cristianismo ou paulinismo? Porque é Paulo que vai, 13 cartas são escritas por Paulo. Né? Então, é algo extraordinário o serviço que Paulo faz.
Aí falar um pouquinho sobre essa questão do chamado missionário de Paulo. Depois ele é chamado e tal, ele vai. E aí, a partir dele, se expande o evangelho, se expande a palavra de Deus. Mas aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. A gente diz assim, Paulo e tal, foi Paulo, cara e tal, não sei o quê. Mas percebam, gente, o evangelho, ele cresceu muito mais, cresceu grandemente. Paulo chega, prega o evangelho, mas ele só prega naquele momento ali. Aquele povo precisa levar essa palavra. Então, quem leva a palavra é o povo comum. Não é? Não são, gente, entenda, não são os pastores. Naquela época não tinha tanta divulgação quanto hoje. A palavra de Deus era pregada e era levada de boca em boca, de pessoa para pessoa. Então, pedreiro, padeiro, comerciante, os fazedores de tenda, os ferreiros, as pessoas comuns daquela época é que levavam a mensagem, a palavra de Deus. Era eu e você. Era cada um de nós, na bodegazinha lá, falando da palavra de Deus, comérciozinho da gente falando da palavra de Deus, os ambulantes, levando a mensagem, a palavra do Senhor. Não é somente, entenda, não é somente pegar um folheto e começar a entregar o folheto. Não, era evangelizar mesmo, falar de Jesus. Ok? Bem. E aí vem, está chegando aí no final, essa última parte aí, vem a questão das perseguições. Né? O povo, como é que eu posso dizer isso? A gente necessita, o povo ali naquela época estava necessitando de perseguição. É complicado dizer isso, mas é fato. Havia necessidade que houvesse uma perseguição. Então, primeiro foi o evangelho fosse expandido. Para se expandir, né, justamente. Primeiro foi a perseguição a Cristo, que a gente sabe que Jesus foi grandemente perseguido até a morte. Se Jesus foi perseguido, imagine os seus discípulos. Então, as perseguições veio aos discípulos. Primeiro veio a Tiago, que foi morto à espada por Herodes. E depois, lá no capítulo 7 de Atos, Estevão começa a falar a palavra de Deus, falando sobre que os homens eram duros de coração, incircuncisos de coração, homem de dura serviço. Estevão começa a falar, e aí aquele discurso dele, no capítulo 7. No capítulo 8, Estevão é levado para fora da cidade e ali apedrejado. Veja bem, apedrejado pelos próprios judeus, tá? Pelo seu próprio povo. Essa perseguição foi uma perseguição interna. E aí vem o quê? Vem o crescimento do número de cristãos, porque os cristãos, se você quer fazer com que uma organização cresça, com que uma religião cresça, persiga ela e mate o líder. Foi o que aconteceu com o cristianismo. Perseguiram, mataram Jesus e aí a coisa começou a crescer assustadoramente. Então os cristãos começaram a crescer muito mais do que os judeus. E aí, depois de tudo isso, ao invés agora de haver uma perseguição entre os próprios judeus, começa então a perseguição romana. Quem é que chega ao poder? Nero. Nero sobe ao poder. Nero, ele governou de outubro de 54 até a sua morte em junho de 68. Então, é justamente nesse período aí que os discípulos estão com toda levando a palavra, trazendo a palavra do Senhor. E é aí que vem o tal do Nero perseguindo os cristãos. Quem era ele, então? Era um cara violento, desequilibrado, e ele era tão desequilibrado que mandou matar a própria mãe. Você imagina o cara que manda matar a sua própria mãe? Ninguém podia ser contra ele. Se alguém dissesse alguma coisa contra as ideias dele, ele mandava matar. E ele deixou isso muito claro. Botou fogo em Roma, né, pastor, também? Oi? Botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. A gente chega lá nessa parte. Chega lá. Justamente essa parte aqui que é importante a gente falar pelo seguinte, porque existem discordâncias entre os historiadores. Há historiadores que dizem que ele incendiou Roma, mas um outro grupo de historiadores dizem que ele não fez isso. A própria estrutura romana não tinha tanta estrutura. O que pode ter acontecido? Pode ter havido um incêndio mesmo, que alguns historiadores dizem que não foi ele, mas o que acontece?
Roma já estava incendiada, ele percebeu uma coisa. A gente lembra um pouquinho do Egito em relação a isso. Né? Houve algumas cidades que não foram tão atingidas, alguns lugares lá em Roma que não foi tão atingido. Quem é que estava nesses lugares que não foi tão atingido? Os cristãos. Os cristãos. E ele já tinha uma rixa muito grande com os cristãos, e aí o que aconteceu foi que ele disse, não, agora eu vou colocar a culpa nos cristãos. Colocou a culpa nos cristãos por ter incendiado, né? Foi um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. Um incêndio. Nero emitiu esse decreto aí, mandando matar todos os cristãos. Foi um decreto, um documento. Né? E ele mandava matar da forma mais cruel. Pegava piche e betumava as pessoas, colocava num tipo de poste, tocava fogo e deixava iluminar as cidades. Eles eram queimados vivos. Né? E ele também levava as pessoas para o Coliseu para que essas pessoas fossem devoradas por feras, por leões, né? Como a gente vê nessa imagem aqui. Era perverso. Né? Aqui foi um momento, esse Coliseu aqui é bem interessante, a história do Coliseu, para a gente só entender aqui, para eu terminar, estou os últimos 3 minutinhos aqui para a gente concluir, eu abri aí para que vocês façam alguma pergunta, se assim desejar. Pastor Jair, antes do senhor falar, nessa imagem, é claro que é uma ilustração, mas a gente percebe aqui que não tem somente um grupo de cristãos ajoelhados ali esperando os leões atacarem, né? Tem umas estacas arrodeando todo o estádio ali, com possivelmente cristãos queimando, né? Estão sendo queimados. Do jeito que eu falei, o que está acontecendo aqui são as duas coisas. Eles foram betumados aí, estão sendo queimados na arena, e esses outros aí estão orando, alguns cantando, né, e esperando o momento da morte, serem comidos vivos aí pelos leões. Né? Essa arena que vocês estão vendo aí, ela foi feita, tem um texto lá em Mateus, acho que Mateus 24, que Jesus está falando assim, o povo entra no grande templo, naquele grande templo, e aí os discípulos saem e começam a admirar o templo. E aí Jesus profetiza, não ficará pedra sobre pedra. O que é isso? Aquele texto que Jesus está dizendo, não ficará pedra sobre pedra, ele diz assim, ai das mulheres grávidas, daquelas que amamentarem, orai para que não se dê, que isso não aconteça no dia de sábado, para que não aconteça no inverno. Esse texto que Jesus está dizendo, ele está falando especificamente de um fato que aconteceu no ano 70 da nossa era. Não é alguma coisa que ainda vai acontecer. Isso já aconteceu no ano 70 da nossa era, que foi Tito, que entrou na cidade de Jerusalém, entrou no templo, destruiu o templo e roubou todas as riquezas que estavam ali no templo. O objetivo de roubar essa riqueza um dos objetivos era para construir exatamente essa arena que vocês estão vendo aí, que chama-se de Coliseu. Então, o objetivo foi esse. Pastor Jair, Ou não? eu queria fazer uma observação a respeito dessa profecia de Jesus, quando ele falou da destruição do templo, né? Sim. Que o senhor falou que os romanos eles arrancaram as pedras do templo que já tinha sido destruído para tirar o ouro, a prata que tinha sido derretida pelo fogo, e isso se cumpriu exatamente o que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Então essa profecia de Jesus, ela se cumpre exatamente dessa forma, quando eles arrancam as pedras para tirar as riquezas. Se cumpre na íntegra, né? Na íntegra, exatamente. E na íntegra, com certeza. E aí, gente? Eu termino. Falando do Coliseu, falando desse momento da história do cristianismo, onde é aí, né, a partir daí que se expande
né, é por causa da perseguição, não somente dessa, mas de todas, durante toda a história, que o cristianismo ele chega a vários lugares, a muitos lugares, Sim. né? É por causa daí. E assim, a minha pergunta seria o seguinte, não referente ao estudo, mas uma pergunta pessoal ao senhor. O senhor vai falar alguma coisa sobre o rastro de sangue lá na frente, não? O rastro de sangue, ele trata dessa perseguição. Então, dá para mesclar algumas coisas do que tem lá no rastro de sangue, né? Aí a gente vai falar isso no período medieval, que é a próxima quinta-feira, né? Tá, eu quero deixar, já que o pastor Jailton abriu, os irmãos fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá certo? O pastor Jailton, o senhor direcione as perguntas aí que forem feitas até onde o senhor puder ir. Depois o senhor pode dizer assim, não, irmão, vou responder mais uma e vamos ver se os irmãos têm aí as perguntas também. Ok. Podem perguntar, fiquem à vontade aí, a gente está aqui para isso. Se eu não souber, eu digo que não sei, pronto. Eu acho que eu fui muito claro, eu acho que o pessoal não tá sentado, o pessoal está bem aí, sabe? Sim, pastor. Entenderam na íntegra, vamos dizer, colocar assim também. Não, mas sabe o que é? Que o professor é muito bom. Quando o professor é muito bom, os alunos ficam sem pergunta, porque vai perguntar o quê, já que o professor falou tudo, né, Alisson? É verdade, é verdade. Eu queria saber se eu fizesse uma prova agora, como é que seria? Eita, agora o senhor pegou. Pronto, mas aí, amados, com certeza foi muito enriquecedor, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta ainda, se quiserem, podem falar. Não? Não, estou satisfeita. Não, né? Satisfeita, né? Tá bom, irmãzinha, irmã Maria, eu também estou satisfeito também. Amém, glória a Deus. E assim, nós estamos hoje, né, no período da história em que muitas pessoas estão falando que a igreja está sendo perseguida. Eu só quero dar uma palavra assim. A igreja não está sendo perseguida, mas agora não. Por quê? O pastor Jailton falou sobre isso. Pastor Jailton, eu vou deixar o senhor à vontade, pastor. O senhor falou sobre isso essa semana. Porque assim, gente, a igreja, se a gente analisar direitinho, nós temos ainda a nossa liberdade de culto, né? Você está falando agora, por exemplo, a gente está falando agora da palavra de Deus, do início do cristianismo, mas não está acontecendo absolutamente nada, não caiu, ninguém derrubou a gente por conta disso. Se houvesse realmente a perseguição aos cristãos, a gente não teria essa liberdade de falar, não, né? De se reunir para falar acerca da palavra de Deus. Essa liberdade vai ser proibida, vão tirar essa liberdade da gente quando houver a perseguição. E entenda bem, tudo que você está fazendo hoje, você pegou seu celular hoje, está pronto, isso que todo mundo, que vocês agora estão fazendo, que eu estou fazendo aqui, vocês acham que a gente não está sendo observado, não? Está todo mundo sendo observado, né? Por quê? Porque estamos nesse, eu não vou dizer nem princípio, não, né? Mas o princípio do princípio do princípio é o que a gente está vivendo aqui ainda. Vai chegar um momento em que a coisa vai desandar, a gente não vai ter liberdade alguma, e aí vai haver essa grande perseguição, e aí a gente vai ver quem é quem. Lá em Malaquias, é um texto muito lindo, finalzinho de Malaquias. E aí a gente vai ver a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, a gente vai ver ali. Então, isso aí é o que eu estou dizendo. A perseguição, ela vai dizer quem é e quem não é. Então, pastor Jailton, muito bom tê-lo aqui conosco, né, trazendo essa aula da história da igreja. Eu acho que, com certeza, ficou aí no coração dos irmãos o desejo de querer saber mais. Com certeza. né, irmãzinha? Então, assim, os irmãos podem, durante a semana, procurar material. A internet tá cheia de material aí, falando da história da igreja. Cuidado com o material que vocês buscam também, né? Porque nem todos são materiais autênticos.
Eu vou deixar os irmãos aí à vontade para agradecer ao pastor Jailton e depois eu faculto a palavra a ele também para orar e encerrar. Amém. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, a rica oportunidade de estar nessa noite participando desse estudo, que é uma bênção, né, para a edificação das nossas vidas. Como a própria palavra do Senhor diz, né, que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então, esses estudos trazem conhecimento para que cada dia, né, nós possamos nos alicerçar, nos firmar no Senhor. Muito bom. O pastor está de parabéns e nós agradecemos, né, a disponibilidade dele de estar aqui conosco. O irmão Isaac também aí com a sua família pela iniciativa. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãos que estão participando. É muito gratificante, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Amém. A minha vontade, meus irmãos sabem aqui, estão no grupo da igreja, sabem, que a minha vontade era que todos participassem. Eu tenho falado, enfatizo. Eu acho que hoje, só hoje, durante o dia, eu falei umas 5 vezes. É falando, verdade, irmão. É chamando. Então, o momento de aprender é muito bom, né? E uma coisa que o pastor Jailton, ele sempre faz é pegar a história no livro que tem, né, história escrita, e também embasar na Bíblia aquilo que ele está falando da história dentro das escrituras, e isso é muito importante, né? Então, eu conhecendo o perfil do pastor Jailton, gostaria muito que tivesse mais pessoas aqui conosco aprendendo. Com verdade. Amém. Com Amém. certeza. Também queria agradecer, né, a Deus, né, pela vida de Isaac, né, por essa iniciativa. Ele tomou desde o primeiro dia, né, que entramos nessa situação de parar no ter os cultos, né, no templo. E eu agradeço a Deus, né, sempre pela vida de Isaac, né, pela vida de todos os pastores, né, pela vida do nosso pastor Ivaldo, pastor Aramis, né, pastor Bruno, e principalmente Isaac, né, que tem aí mergulhado, né, nesse desafio e procurando, né, assim, né, fazer uma ponte com os pastores que nós já ouvimos, né, como o pastor Jair, né, como vários pastores que passou essa semana também, né. Então, agradeço também pela vida de cada pastor, né, que participaram, né, que abraçaram, né, esse convite que Isaac está fazendo, né, e trazendo estudo como este, né, não só o pastor Jair, né, mas hoje, né, por certeza o pastor Jair, mas outros e outros, né, que trouxeram ricas mensagens, né, e que seria bom, né, que toda a igreja pudesse estar abraçando, né, esse sistema, né, abraçando esse momento, né, em nome de Jesus. Agradeço a Deus. Amém. Mais alguém? Eu também sou grato também ao Senhor, né? Também pela presença do nosso pastor. E apesar de ser a primeira vez que eu estou conhecendo ele, né? Quer dizer, se eu já vi ele, eu não estou lembrado mais, né? Mas para mim é uma honra de estar com o nosso querido amado pastor aí. Uma bênção maravilhosa que o Senhor tem nos dado, né? E que Deus abençoe ele cada dia mais, não só ele, e como o nosso irmão Batista falou aí, né? Todos os pastores, inclusivamente também o meu pastor Isaac e presidente dos homens também, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer também ao pastor. Então, Maria, peraí. Agradecer ao pastor, né, por ter aceitado. E assim, está sendo bênção. Né? Hoje foi o primeiro dia com o pastor Jailton e já ansiosa pelos outros. Até mesmo porque eu estou fazendo educação cristã. E esse é um assunto do qual eu estou estudando também. Para mim, está sendo uma revisão. Nota 10. Muito pastor, bom. olha, ela anotou tudo que o senhor falou aqui. Muito bom. Então, que Deus abençoe a cada dia, lhe dê mais e mais sabedoria, né? Que a gente vê que conhecimento e sabedoria o Senhor já tem, mas que Deus a cada dia possa capacitar mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô Maria. Graça e paz, irmão. Quero Amém. agradecer, Amém. né, a Deus, primeiramente, né, a Isaac, aos pastores que têm passado, né, que têm trazido essa mensagem, né, todos os dias. Graças a Deus, né, mesmo a gente estando em casa, mas
esse momento, né, que Isaac tem feito, deu para nós aprendermos muito, né? Quem participou, não gosta de perder. No dia que eu perdo um, fico doente. Mas foi muito bom, né? Graças a Deus. Temos que agradecer a Deus, né? Pela vida de cada um que tem passado nessa live para trazer essa mensagem, esses estudos maravilhosos, né? E só temos que agradecer a Deus por tudo e pela vida de Isaac, né? Porque ele tem se empenhado esses dias, não tem deixado a gente ficar vazio, né? Mas tem trazido essas mensagens, né? A gente sabe que não é fácil, mas Deus tem nos abençoado e que cada dia mais, né? Deus possa te abençoar, Isaac, para que você Amém. possa lhe dar sabedoria cada dia mais para que possamos estar reunidos junto e aprendendo, né? Porque esse estudo de hoje, né? Como o pastor Jair, coisas que até que eu nem sabia, né? Mal ouvi hoje, né? Mas são bênçãos, né? Graças a Deus. São muito ricas essas mensagens. Só temos que agradecer a Deus por tudo, pela vida de todos vocês, né? Que passaram por aqui para trazer cada um dos pastores que passaram, né? Pela essas lives trazendo essas mensagens, pelas esposas de pastores também que passaram também, né? E só temos que agradecer a Deus, porque mesmo a gente em casa, mas a gente tem estudado mais do que quando a gente estava indo para a igreja, acredita? Eu digo que eu tenho aprendido mais, tenho estudado muito, porque todos os dias tem, não estuda quem não quer. Não aprende quem não quer ouvir, né? Mas sabendo que temos em casa. Verdade. Mesmo se eu estiver ocupada, eu pego, onde eu estiver, o celular está comigo, mas eu estou escutando, né, naqueles momentos de oração. E só temos que agradecer a Deus por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Também agradeço a Deus, né, por... É o primeiro estudo nesse formato que eu estou participando. O Isaac é testemunha. Das lives eu tenho até participado mais. Mas estudo muito bom também, o pastor, né? A gente viu que ele preparou realmente com muita dedicação, muito carinho, com a bênção. E acho que Isaac aí como organizador, todo mundo já deu os parabéns para ele. E acho que tanto das lives quanto dos estudos está sendo muito bem coordenado realmente. E o Senhor tem usado, né, como instrumento para poder continuarmos aquecidos na palavra, firmes no caminho. Enfim, uma bênção tanto para o estudo como a organização. Então, parabéns. Amém. Mais alguém? Quero aqui agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar ouvindo esse maravilhoso estudo. Agradecer ao pastor Jailton pela disponibilidade, que ele disponibilizou seu tempo, recurso, né, estudando, preparando esse estudo, não é fácil. Agradecer, obrigado, pastor, por trazer essas informações, como a nossa irmã Ninha falou, o conhecimento é tudo. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é necessário. A Bíblia diz que Jesus, ele percorria a Judéia e a Galileia ensinando nas sinagogas. Então, o ensino é fundamental para continuar a chama acesa no coração de cada um de nós. E Amém. quero aproveitar também e agradecer ao irmão Isaac por essa dedicação que ele tem, né, em preparar essas lives. Não é fácil, eu sei que não é fácil, é questão de tempo e tem que ter bastante dedicação, não faltar um dia sequer, irmão Isaac, que Deus continue abençoando o senhor, lhe dando condições, lhe capacitando, lhe dando coragem, lhe dando disposição para continuar a fazer essas lives, que Deus possa abençoar a sua família, sua esposa, as crianças, né? Todos os Amém. pastores da igreja, os irmãos, de uma forma em geral. Amém. Que Deus possa usar esses momentos para que a gente continue sendo edificado na verdade, na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E aqui fica o meu agradecimento a todos, ao pastor Jailton e a todos os irmãos. Amém. Eu quero só falar eu vou deixar, não sei se a Anselmo vai querer falar, o Rogério habilitou o microfone, eu vou deixar ele falar, mas espera aí. Não? Pode continuar. Não, eu vou falar. Eu fico assim, bem agradecido ao Senhor, né, em saber que Deus tem feito uma obra tão maravilhosa em nossa vida, na vida de vocês, através da minha, através daquilo que Ele colocou no meu coração. Hoje eu falava com o pastor Jailton que no início dessas lives, não, eu falava com o pastor Edme, na verdade, na live hoje. No início dessas lives,
Deus colocou no meu coração somente um propósito de orar. Era um propósito de oração. E, né, quando a gente começou a fazer, fez o primeiro dia, segundo dia, né, eu acho que foi até a irmã Maria falou assim, podia demorar mais um pouquinho, irmã Isaac, essas lives. Né, aí a gente começou a ver a possibilidade de começar a chamar pastores, chamar alguns irmãos. E aí Deus foi direcionando, né, a esse ponto. E hoje eu fico muito grato ao Senhor, porque Deus tem direcionado esses momentos de live e também tem colocado no coração dos pastores que eu tenho falado, o pastor Jailton é um, né, que tem nos ajudado nessas lives, tem trazido, né, sempre uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu fico muito feliz mesmo de coração. Pastor, reiterando essa palavra aqui, depois da diálise, eu quero lhe dizer que futuramente ele vai ser seu aluno. Tá certo? Tá aí já. Amém. 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 Tá na agulha. Tá na agulha. Eu quero passar aqui para outra pessoa que quiser falar aí, não sei quem. Também, Tem mais? Anselmo? também só queria agradecer, né, a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar nessa sala, né, virtual, aprendendo mais um pouco a palavra dele, ao pastor Jailton, pela disponibilidade também de estar trazendo, né, esses estudos, de estar se dedicando aí a estudar e passar para a gente, a Isaac também, né, que Deus abençoe a vida de vocês, por esse empenho, né, nesse momento tão difícil que a gente vem passando, de poder estar fisicamente junto na igreja, estudando, né, as oportunidades surgiram, têm surgido aí, e Deus tem mostrado também outros meios que a gente pode usar para não deixar, né, como o Alisson falou, que a chama no nosso coração venha esfriar ou venha se apagar. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu quero só agora agradecer ao pastor Jailton, né, pela disponibilidade, como todos aqui já agradeceram, a disponibilidade do pastor, né? O pastor Jailton, como eu tenho falado, ele só não aceita se tiver chocando com algum evento que ele já tenha marcado. E aí ele não vem, mas se não for, ele sempre está disposto, está disponível para estar. E eu acho que agora, pastor Jair, nesse momento, com as lives, ficou até mais fácil de a gente se comunicar, porque o senhor está na sua casa e a gente está na nossa. Então, uma coisa muito mais, favorável, podemos dizer assim, do que você reunir o pessoal num lugar e chamar um pastor. Tem toda uma logística, né, de transporte, Então, eu acho que esse momento é um momento que nos proporcionou a aprender muito mais, como a irmã Maria tem falado aí. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Homens e mulheres de Deus têm passado nas lives, como já falei, e tem deixado aqui um recado do Senhor que tem nos abençoado grandemente. Eu tenho ficado muito feliz, quer dizer, feliz eu já sou, né, por ter vocês na minha vida. Mas assim, eu tenho ficado radiante de alegria todos os dias, porque Deus tem trabalhado nessas lives. E também quero agradecer o pastor Jailton por estar conosco nesse período agora de 4 encontros, né? E aí, quem sabe, já conseguiu um aluno, pastor, já conseguiu um aluno, né, que já vai estar com o senhor aí no seminário futuramente, né, irmão Alisson? Eu tô profetizando já, né, assim, né? Amém. E eu quero facultar a palavra ao pastor Jailton, quero deixar ele à vontade agora para ele falar também as suas palavras finais aqui, agradecer e falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. Eu também fico feliz, acima de tudo, porque eu me sinto realizado em compartilhar, né, um pouquinho daquilo que a gente aprende. Para mim, isso é suficiente. Compartilhar é a minha onda. Outra coisa também eu sempre gosto de ser questionado. Eu gosto quando vocês perguntam, quando vocês discordam. Acho que não tem que ser operação lagartixa, né? Balançando a cabeça, é o que o senhor está dizendo. Não necessariamente. Eu não detenho todas as respostas. Não tenho todas as respostas. Então é por isso que eu estudo vários livros, né? Eu olho várias cabeças, várias pessoas, vários historiadores, para que eu possa dar a minha visão. Então, não é uma visão única. Né? Eu peso, analiso, e aí eu passo para vocês aquilo que eu posso fazer.
Estou fazendo aqui de uma forma extremamente simples, porque, por exemplo, hoje eu falei sobre história antiga. Na próxima semana a gente vê história medieval. E aí, para a história medieval, vocês têm que ter estômago. Na próxima aula tem que ter estômago, né? Porque aí a gente vai falar sobre 3 coisas que são essenciais na história. E uma delas é a Santa Inquisição, né? Que foi algo assim muito forte. E aí a gente vai falar sobre as torturas que haviam naquela época. Né? Então, vamos tentar analisar. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o islamismo, a Santa Inquisição, né? Que são coisas que acontecem no mesmo período. Então a gente vai estar analisando isso aí na próxima semana, vendo algumas coisas, algumas curiosidades, algumas coisas no período medieval que a gente usa até os dias de hoje. A gente fala que o período medieval era a idade das trevas, e a gente vai analisar que não era bem assim. E assim foi. Eu espero que vocês que estão comigo hoje estejam comigo também na próxima quinta-feira, que a gente vai alargar um pouquinho esse conhecimento. Amém. Amém. Pastor, eu quero lhe convidar a orar nesse momento para a gente encerrar. E no final da sua oração, gostaria que o senhor ministrasse a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Ok. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua graça e amor. Pai maravilhoso, Deus Santo, nós ousamos pela tua misericórdia de entrarmos na tua presença, mas debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, Senhor. Que tu, Senhor, possas estar falando a cada coração nesta noite, dando, Senhor, a tua direção a cada pessoa, abençoando as vidas, ó Deus, dos teus servos e servas que estão nos ouvindo. Conheces, ó Deus, os problemas de cada um. Às vezes, ó Deus, alguns que estão aí estão sentindo algum problema, alguma dor, algum problema físico. E se não físico, problemas espirituais ou emocionais. Toma conta, Senhor, dos teus servos, daqueles, ó Deus, que perderam entes queridos por causa desta doença, desta pandemia, ó Deus, que tem assolado aí a humanidade. Toma conta do teu povo, toma conta dos teus servos, abençoa os pastores, nossos colegas, abençoa os missionários, as missionárias, servos e servas que estão dedicando-se, ó Deus, para te servir, para te glorificar. Abençoa Isaac, ó Deus, abençoa a sua família. Toma conta, Senhor, e abençoa os seus empreendimentos, Deus, porque tu conheces o coração do teu servo. Prepara-nos, ó Deus, a cada dia para os dias que virão. Nós não sabemos quais são. Nós não sabemos que consequências virão mais tarde. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que tu nos prepare para que, Senhor, em breve, nós possamos nos encontrar com o nosso Deus. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Então, Deus abençoe a todos. Amém. 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 Boa noite para todos. Tchau, tchau, gente. Boa Boa noite. noite.